Em um reino antigo, onde o medo dominava todos os corações, um herói improvável se levantou para enfrentar o impossível. Um castelo impenetrável, guardado por um dragão feroz, e uma princesa presa, aguardando ser resgatada. Mas o verdadeiro inimigo não era o dragão, nem as muralhas do castelo. O verdadeiro inimigo era o medo. Um medo que paralisava até os mais corajosos, que fazia os homens mais fortes hesitarem e até fugir diante do desafio. Mas um homem, Nicolau Maquiavel, não temia o que todos temiam. Ele sabia que o medo poderia ser o maior obstáculo ou a maior força de superação. Enquanto o reino inteiro tremia diante dessa missão, ele entendia uma verdade profunda. O medo é natural, mas o controle sobre ele é a chave para a vitória. Mas será que Maquiavel conseguiria usar sua mente estratégica para dominar esse medo e conquistar o que ninguém mais ousava? E mais, como ele enfrentaria o dragão, não apenas com força, mas com a mente? Ele estava prestes a transformar o medo em sua maior arma, mas o que ele não sabia era que o desafio ia muito além do que ele imaginava. Fique comigo para descobrir como o medo pode ser a chave para transformar sua vida. Não perca o próximo capítulo dessa jornada de coragem, estratégia e superação. Enquanto o reino inteiro tremia diante dessa missão, ele entendia uma verdade profunda. O medo é natural, mas o controle sobre ele é a chave para a vitória. Mas será que Maquiavel conseguiria usar sua mente estratégica para dominar esse medo e conquistar o que ninguém mais ousava? E mais, como ele enfrentaria o dragão, não apenas com força, mas com a mente? Ele estava prestes a transformar o medo em sua maior arma, mas o que ele não sabia era que o desafio ia muito além do que ele imaginava. Fique comigo para descobrir como o medo pode ser a chave para transformar sua vida. Não perca o próximo capítulo dessa jornada de coragem, estratégia e superação. Em um reino distante e esquecido pelos tempos, existia uma lenda que todos falavam, mas poucos ousavam acreditar. Um castelo impenetrável, rodeado por muros de pedra que ninguém jamais havia atravessado. Dentro desse castelo, uma princesa estava presa, e quem ousasse resgatá-la teria que enfrentar o maior inimigo de todos, um dragão gigante e indomável. O medo dessa criatura espalhou-se por todo o reino, e muitos heróis se perderam tentando enfrentá-lo. Mas essa história não seria contada por um herói qualquer. Eu sou Nicolau Maquiavel, e não sou conhecido por ser um homem de coragem comum. Não sou um cavaleiro de armaduras brilhantes, mas um estrategista que compreende uma verdade simples. O medo pode ser um aliado ou um inimigo. Enquanto todos os homens temiam a missão de resgatar a princesa, eu vi ali uma oportunidade. O medo, como todos sabem, pode paralisar os fracos, mas também pode impulsionar os fortes para feitos além da compreensão. Era nessa estratégia mental que eu confiava. O que muitos não sabiam é que, ao enfrentar esse dragão, não enfrentaria apenas uma besta monstruosa. Estava prestes a enfrentar os medos que todos carregam dentro de si, e, ao fazer isso, desafiaria a própria natureza do medo. Quando fui chamado para essa missão, eu sabia que não seria apenas uma batalha contra a criatura, mas contra algo muito mais poderoso, a psicologia do medo, que se entranha nas mentes das pessoas, tornando-as prisioneiras do desconhecido. Quando aceitei a missão, o medo tomou conta de muitos ao meu redor. Os homens, os guerreiros, todos tremiam só de pensar em atravessar o caminho até o castelo. O dragão era um símbolo do que todos temiam, a morte, a falha, a perda de tudo o que amavam. Era impossível não sentir a pressão, mas eu sabia que essa pressão não era inimiga. Era uma força a ser dominada. O medo, em sua essência, é simplesmente uma reação. Ele pode nos paralisar ou nos impulsionar a agir. Ao caminhar em direção ao castelo, senti o peso de cada passo, mas não fui vencido. O medo não me controlava. Na verdade, o que eu percebia era algo que poucos sabem. O medo está no controle apenas quando você permite. O coração acelerado, a respiração entrecortada, a tensão nos músculos. Isso tudo é uma preparação. O segredo estava em não permitir que esses sinais fizessem de você uma vítima. Eu estava pronto para usar o medo, não para ceder a ele. Será que você já percebeu como o medo age sobre você, moldando suas ações, suas escolhas? Quando a tensão aumenta, o medo tenta se infiltrar nas suas decisões, tornando o impossível, possível de ser evitado. Mas, como eu sabia, o medo é o primeiro passo para a superação. Antes de enfrentar o dragão, eu já havia enfrentado a mim mesmo. E isso, como você verá, é o verdadeiro desafio. Ao adentrar no castelo, a sombra do dragão tomou conta de tudo. Seu rugido ecoava pelos corredores,
fazendo o chão tremer, e as chamas iluminavam o escuro como se o próprio inferno estivesse à minha frente. O medo se materializava em cada passo, como uma presença invisível tentando me paralisar. Mas foi exatamente nesse momento que percebi: o dragão não era apenas uma fera. Ele era a representação do medo universal, uma força destruidora que só existia no nosso pensamento. O dragão estava alimentado pelo medo de todos, e ele sabia como usá-lo para manter o poder. Eu sabia que, para derrotá-lo, não seria suficiente enfrentar a criatura com coragem bruta. Eu tinha que entender o medo por completo. O medo não é algo a ser eliminado, é algo que deve ser controlado. Cada movimento do dragão era um reflexo daquilo que ele queria que eu sentisse: pânico, insegurança, derrota. E é aí que entra a estratégia. Quando você entende o medo, ele perde seu poder sobre você. A cada respiração, o medo tentava me dominar, mas a cada ação, eu o desconstruía. Eu quero saber de você, agora, quais são os seus dragões? O que te impede de agir? Qual é o medo que te impede de avançar em direção ao que você deseja? Deixe um comentário compartilhando suas experiências com o medo e como ele tem afetado sua vida. Lembre-se, a única maneira de vencer o dragão é enfrentar ele de frente. Não deixe o medo dominar sua história. Dentro do castelo, não eram apenas os dragões que me desafiavam, mas as armadilhas invisíveis do medo de falhar. Cada corredor que eu atravessava representava uma possibilidade de erro, uma escolha que poderia levar à derrota. O medo de falhar é como um veneno lento que consome nossa coragem, fazendo-nos duvidar das nossas habilidades, das nossas escolhas, da nossa capacidade de superar. O castelo, assim como a vida, estava repleto de obstáculos, e cada um desses obstáculos tentava me convencer de que não valia a pena seguir em frente. Mas, então, lembrei da verdade que havia aprendido: falhar não é o fim da jornada, é apenas uma parte dela. Cada passo em falso no castelo era uma oportunidade de aprender, de crescer. O medo de falhar só tem poder sobre nós quando escolhemos ver o erro como uma derrota definitiva, e não como uma lição. Eu enfrentei cada armadilha sabendo que, mesmo se caísse, poderia levantar e tentar novamente. O medo de falhar é o que nos faz parar, é o que nos faz hesitar. Mas é ele também que nos prepara para o sucesso, nos tornando mais fortes. Agora, eu te pergunto: qual foi o último medo de falhar que te paralisou? O que ele te impediu de alcançar? Deixe um comentário contando como o medo de falhar tem afetado suas escolhas e o que você está fazendo para superá-lo. Vença o medo e dê o primeiro passo para conquistar o que você pensava ser impossível. Finalmente, cheguei até a princesa, mas o que encontrei nela foi algo que eu também conhecia bem: o medo. Seus olhos estavam cheios de incerteza, como se a liberdade que ela desejava estivesse além de seu alcance. Ela estava presa não apenas fisicamente, mas emocionalmente, na teia do medo. E foi aí que percebi: o maior desafio não era o dragão, não era o castelo. O maior desafio era o medo que nós mesmos nos impomos. O medo de sermos vulneráveis, de confiar, de arriscar. Ao enfrentar o dragão, eu também estava enfrentando meus próprios medos, e agora, ao olhar para a princesa, eu entendia que ela precisava da mesma superação. O medo nos prende, eu disse a ela, mas a verdadeira liberdade vem quando nos permitimos agir apesar dele. Salvar a princesa não foi apenas um ato de coragem física, mas uma representação de libertação mental. Eu a resgatei, mas ao mesmo tempo, me resgatei de minhas próprias amarras. O medo não é algo para ser temido, é algo para ser superado, passo a passo, decisão após decisão. Agora, me diga, quais são os seus medos pessoais que te impedem de avançar na vida? O que te impede de buscar a sua liberdade, como a princesa? Comente abaixo e compartilhe como o medo tem moldado suas ações. Juntos, podemos transformar nossos medos em motivação para conquistar nossos maiores sonhos. Depois de resgatar a princesa, o reino estava transformado. A lenda de Maquiavel não era apenas sobre a vitória sobre um dragão, mas sobre a superação do medo coletivo. O medo era a verdadeira prisão, e ao enfrentá-lo de frente, não apenas venci a batalha física, mas ganhei o respeito de todos ao meu redor. Eu me tornei rei, não porque fui o mais forte ou o mais valente, mas porque fui aquele que não deixou que o medo governasse meu destino. As riquezas e o poder vieram como consequência, mas a verdadeira vitória estava no controle do medo, na capacidade de tomar decisões difíceis sem ser paralisado pelas dúvidas. Como rei, meu reino prosperou porque aprendi uma lição importante: quem vence o medo, vence qualquer coisa.
Foi esse entendimento que me permitiu governar com sabedoria, liderando meu povo para uma era de riquezas e estabilidade. O dragão, que antes parecia invencível, agora era apenas uma lembrança de um obstáculo superado. Agora, eu te pergunto, você está pronto para vencer o seu dragão? O medo é uma batalha constante, mas é possível conquistá-lo. Não deixe que ele defina suas escolhas ou limite seu potencial. Se você está pronto para transformar o medo em uma força de motivação e ação, inscreva-se no canal e junte-se a mim nesta jornada de superação. Vamos continuar explorando como enfrentar os maiores desafios da vida e conquistar tudo o que desejamos. Não deixe o medo controlar sua história. Escreva você mesmo o seu destino.